Shalom, queridos, como é que vocês estão? Como é que está a família? Como é que está a vida? Estamos entrando aqui naquela nossa live atrasado, a nossa live da 2020, e hoje eu quero trazer para você uma meditação muito rápida a respeito daquilo que a gente quer tratar com você. O que nós vemos hoje é que as pessoas estão desistindo, e eu quero falar sobre por que não desistir, né? Uma vez que hoje o que mais nós vemos é que as pessoas desistem, e desistem muito fácil. Vou dar apenas 3 códigos aqui para você, mas eu quero aí que você esteja conosco e receba essa informação que vai de alguma forma lhe trazer aí alguns princípios para que você possa alcançar aquilo que você sonha. Nós vemos aí um texto da palavra de Deus que fala sobre os Salmos 13, que é aqueles salmos que Davi está expressando. Parece que ele está desistindo das lutas, desistindo da vida. E ele então escreve os Salmos de número 13, que é um salmos assim muito importante para nós idealizarmos aquilo que nós temos para tratar com você hoje. E o texto dos Salmos começa dizendo assim: até quando, Senhor, tu te esqueces de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Ele vai dizer, para que os meus inimigos não digam prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu fracassar. Aí ele deixa a parte final. Eu, porém, confio no teu constante amor e na tua salvação. No meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito bem. Paz, meu amigo Rogério, Deus abençoe. Quando nós entramos aí na pandemia, houve tantas mudanças, não só no aspecto físico de como vivíamos, mas também no aspecto espiritual. Algumas pessoas desistiram de fato. Um pastor me parou ontem e ele me perguntou o seguinte: o que é que o senhor acha das pessoas, líderes espirituais morrendo com Covid? Eu disse, Jesus na oração sacerdotal, ele disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Aí ele até citou, mas está escrito no Salmo 91, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma vai chegar na minha casa. Aí eu disse para ele, olha, só que Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, ele diz o seguinte, o meu justo viverá pela fé, porém se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O que é que Deus está nos dizendo? O que Deus está nos dizendo é que a gente pode não ter tido fé para não pegar a Covid, mas a gente tem que ter fé pelo menos para não morrer. Esse é um discurso normal, porque o que a Bíblia diz é o seguinte: a Bíblia pode estar fazendo várias afirmações, mas se a pessoa não tiver fé, as afirmações da Bíblia não terão nenhum poder sobre a vida deste homem ou daquela mulher ou desse ser ou de qualquer um outro, independente de se ele é pastor, se ele é crente, se ele não é. E como num momento como esse é sempre delicado falar sobre essa questão, eu quero falar para você o que fazer quando você quer desistir. O que fazer quando você quer desistir? Você vê que o salmista Davi começou apontando aí algumas coisas, dizendo que a coisa estava difícil para ele, parece que ele estava querendo desistir. Olha para José, quando José é lançado
no poço, depois que recebe o convite de visitar os irmãos, a Bíblia diz que José não desistiu do sonho dele, ele não deixou de acreditar no interior dele, ele não entrou, não foi ele que entrou no poço, ele foi lançado no poço. E o poço teve que acolher alguém que tinha fé suficiente para não desistir daquilo que Deus havia dado para ele como sonho. Então você tem que entender que o momento não é para você desistir dos seus sonhos, o momento é para você insistir com o seu sonho, acreditando que Deus é capaz de realizar. Então deixa eu te dar a primeira chave de código de vencedor para você não desistir. Quando você pensa em desistir, primeiro, você precisa lembrar que os nossos limites são oportunidades para Deus. Quando chega no limite, quando não há mais nada o que fazer, é hora de nós mostrarmos a nossa confiança em Deus. Shalom, bispa, shalom, Avilar, shalom, shalom a todos aí que estão conosco. Então você percebe que quando chegamos nos limites da vida, aí é hora de nós aumentarmos a nossa confiança em Deus. Alene, Deus abençoe também, a paz. Então, quando você chega no limite da vida, então é hora de você aumentar a sua confiança em Deus. Eu recebi uma notícia agora, hoje à tarde, que um pastor amigo nosso, ele está entubado agora na UTI. Quer dizer, para todas as pessoas que entram nesse estágio, Aline, é porque está distante a câmera e eu tive que me aproximar. Ok, Aline? Então, é hora de aumentar, acabou os limites, já não conseguimos avançar, é hora de nós confiarmos em Deus. É hora de nós acreditarmos mais em Deus e esquecermos da nossa força, da nossa capacidade. Porque quando a gente diz, eu já estou no meu limite, nós estamos dizendo que nós mesmos já fizemos o que devíamos fazer para romper. Mas aí a Bíblia nos diz que nesse limite que já chegamos aí, prestes a nos colapsarmos com as crises, seja ela física, emocional, é hora então agora de nós apailarmos para Deus, é hora de confiarmos em Deus. Porque se nós não confiarmos em Deus, não vai adiantar. O que nós vemos é que antes de Deus fazer algo sobre a nossa situação, olha que chave que eu quero te dar. Antes de Deus fazer algo sobre as nossas situações, Ele quer desenvolver algo em nós. Dê um exemplo aí, apóstolo, dá um exemplo para mim. O que é que Deus quer desenvolver antes dele melhorar, resolver minha situação? Olha para Sansão. Antes de Deus dar a vitória para Sansão, primeiro ele teve que tratar novamente o caráter de Sansão, que havia se perdido quando se envolveu com aquela mulher, com Dalila, e Dali se envolveu profundamente ao ponto de esquecer de quem era Deus. Quando ele chegou no limite da vida dele, ele queria que a situação resolvesse a situação, matando seus inimigos que havia cegado os seus olhos. Aí ele vai orar a Deus. Quando ele vai orar a Deus, então Deus percebe que agora aquele Sansão, que havia perdido o caráter, que havia esquecido da oração, que havia esquecido do que Deus era capaz de fazer, agora esse Sansão está vendo Deus trabalhando algo nele. Trabalhando o que nele? Trabalhando nele o retorno à obediência, à fé, acreditando que o que ele tinha vinha de Deus. Então sempre vai ser assim. Quando você está prestes a desistir, as situações, você quer que Deus entre na situação, acredite, Deus quer entrar primeiro em você. Porque não adianta Deus resolver as situações e Ele não resolver quem você é para Ele ou o que você é nele. Então para Deus, antes de resolver a situação, Ele quer resolver você. Vou dar um outro exemplo.
Qual era a situação de Lázaro no sepulcro? Morte. Mas quem Deus queria tratar? Quem foi que mandou o recado? Maria e Marta. Só que você vai olhar o detalhe, Marta estava na rua, mas Maria estava em casa. Marta foi atrás de Jesus quando ficou sabendo que Jesus estava chegando. Já Maria continuou em casa. E você vai ver que antes de Deus resolver a situação da morte de Lázaro, ele teve que resolver Marta. Sempre vai ser assim. As situações, Deus não resolve primeiro as situações. Olha que código excepcional. Deus não resolve primeiro as situações. Deus resolve primeiro algo em você. Se Deus conseguir resolver algo em você, as situações serão simples. Porque para Deus o problema não é a situação. Para Deus o problema sempre será nós. Por que sempre seremos nós o problema? Porque para Deus, Ele quer usar o que nós temos, que é a nossa fé. Aí você vai observar que homens do tipo Jairo, ali em Marcos capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que Jairo vai encontrar Jesus porque a filha dele estava doente. Mas aí no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue resolve atrapalhar aquela jornada. E aí Jesus teve que trabalhar em Jairo antes dele desistir. Porque o que ele queria era desistir. Então pega esse código. A situação, ela não será resolvida enquanto Deus não resolver algo em nós. Sempre vai ser assim. Às vezes você está lutando para Deus resolver um problema sentimental, conjugal, financeiro, e Deus está lutando para gerar algo novo em você, para que essa situação do lado de fora seja resolvida. Só que a maioria de nós queremos ver primeiro Deus tratar a situação para depois tratar conosco. E Deus não vai fazer isso. Deus sempre vai tratar primeiro algo que precisa ser tratado em nós, para depois tratar aquilo que precisa, a sua situação. E é isso que você vê aqui no versículo de número 2, que diz o seguinte, do Salmos 13. Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Olha o que o salmista está fazendo. Ele está fazendo uma oração para Deus resolver um problema. Mas olha onde estava a maioria dos problemas do salmista. Estava na sua inquietação. Então, antes de Deus resolver o problema de livrá-lo, antes de Deus resolver o problema que ele estava enfrentando, Deus teve que tratar primeiro a alma dele. Aí ele vai falar o que era que estava dentro dele, que de alguma forma, Shalom, que de alguma forma estava prejudicando a vida dele. Então Deus vai dizer, olha, ele vai dizer, meu coração está triste. Aí ele vai dizer que ele estava inquieto, triste, e o coração dele a cada dia estava se sentindo angustiado, e os inimigos estavam se exaltando sobre ele. É nessa hora que Deus começa a tratar, porque não queira que Deus trate primeiro a situação sem que primeiro ele trate você. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você é que Deus, ele quer também mudar o seu caráter. Antes de Deus fazer com que você lide melhor com a situação, com a circunstância, ele vai querer primeiro que você aprenda, que você desenvolva um caráter forte. Porque o que falta hoje para rompermos com situações não é o fato de nós não termos Deus, é o fato de nosso caráter muitas das vezes ser levado pelas circunstâncias ao ponto de mostrarmos que somos propícios a aceitar qualquer coisa do que aceitar aquilo que realmente é importante para nós. E isso aí só tratando o caráter. Se não tratar o caráter, as situações continuarão.
Vou dar um exemplo de alguém que o caráter não foi tratado e os problemas continuaram. Você vai ver o próprio Saul, quando foi ungido rei, ele até profetizou, até ele foi cheio de Deus, andou no meio de profeta, mas o caráter dele não foi tratado. E aí o que foi que ele fez? Na hora da circunstância, por ter um caráter que ainda não havia sido moldado, não havia sido transformado, ainda ele então se envolve novamente com circunstâncias que levou ao fracasso da vida dele. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enquanto Deus chama Saul quando ele estava procurando, por isso que não deu certo talvez o reinado dele, porque ele era um homem de procurar e não um homem de cuidar. Quando Deus encontra Davi, Deus encontra alguém com um caráter de cuidar, de zelar, de preservar. Mas quando ele encontrou Saul, ele encontrou Saul com caráter apenas de querer buscar, conquistar, mas não de cuidar. Aí você percebe a diferença entre estar envolvido com as circunstâncias, esperando que Deus lidere, nos dê uma forma de liderarmos as circunstâncias, e o Deus que quer mudar o nosso caráter. Aí você percebe por que Davi era aquele cara que estava velando, cuidando, apacentando, e o caráter dele foi mais fácil dele desenvolver como vencer a circunstância. Porque agora ele consegue olhar para dentro dele e dizer: eu estou inquieto, porque ele era um apacentador. Ele queria agora apacentar ele. Já Saul não. Saul era aquele cara que estava buscando. Em meia circunstância, o caráter dele não foi transformado. E aí então ele entrou por caminhos que trouxe um fracasso para ele. Então, se você não quer entrar pelo caminho do fracasso, você tem que mudar ou desenvolver um caráter de apacentador, de cuidador. Porque aí você olha melhor para você, olha para a circunstância e você vai ver qual área da sua vida precisa de cuidados. Já Saul matou sacerdotes, foi aí buscar uma adivinha, uma feiticeira. Saul ele saiu chutando os baldes, querendo tomar decisão, porque esse é o caráter daquele que está o tempo todo querendo buscar, sem condição de cuidar. Do que adianta Deus te dar dinheiro se você não sabe cuidar? Olha para a parábola do semeador, dos talentos. Mateus capítulo 25 diz que o homem saiu em uma viagem, e na viagem que ele fez, deixou os talentos com os seus servos, que ali ele havia deixado talentos. E quando você vai olhar o talento, um talento era equivalente a aproximadamente 250 denários, que equivale a um dia de trabalho. E um talento era em média 6.000 denários. Um denário vale um dia de trabalho, 6.000 denários. Então, olha, era assim, no final vai dar em média 280 mil nas nossas moedas de hoje. Então o homem não deu uma moedinha como parece na nossa cabeça. Ele deu, ele deu quase 500 mil reais, né, quase 600 mil. Para quem tinha um talento, ele deu aproximadamente 280 mil. E para quem ganhou 5 talentos, ele deu aproximadamente 1 milhão e pouco. 1.200.000. Então, hoje, a quantia chega na nossa cabeça como se fosse uma moedinha. Mas lá está escrito, cada um segundo a sua capacidade. Então, aí a gente diz, não, o que ganhou mais tinha mais capacidade. Ok, mas a questão ali, a capacidade não estava na forma como eles iriam gerir aquele dinheiro.
na forma como eles iriam apresentar aquele dinheiro. Então foi dado especificamente, talvez aquele que enterrou era um homem bom no campo. Então ele, em vez de ele investir os talentos no campo pelo qual foi dado o dinheiro para que ele investisse, ele simplesmente não investiu. Já o outro era bom no comércio, o outro era bom, sei lá, em vender. E eles, cada um, segundo a sua capacidade, foram fazer aquilo que pelo qual ele tinha habilidade. Então o homem entendeu, bom, o que precisa comprar e vender precisa de 5 denários. O que vai apenas negociar com os banqueiros, ele precisa apenas de 2 denários. Aquele que vai plantar, ele precisa apenas de 1 denário. Então, o que Deus nos mostra nessa parábola é que a capacidade não era a quantidade, mas era o que eles eram habilitados para fazer. Aí, se você é habilitado para vender, Deus vai querer que você seja um excelente vendedor e não enterre aquilo que Deus te colocou. Se você é um professor, se você é um pastor, se você é um líder, Ele quer que você exerça isso com uma qualidade excepcional. E isso só a partir do caráter, isso só a partir desse caráter desenvolvido. Não é a circunstância. A circunstância não tem nada a ver. O que Deus te deu é para você usar naquilo que você tem habilidade, naquilo que você é capaz. Então, o que nós vemos é que se as pessoas que querem desistir, elas querem desistir primeiro, porque elas ainda não entenderam que quando chega o nosso limite, é porque Deus quer desenvolver algo em nós. Aí Ele não quer deixar Deus desenvolver. Segundo, quando nós estamos querendo desistir, é porque nós estamos olhando para a situação e Deus não quer mudar a situação, Deus quer mudar algo em nós. Terceiro, quando nós estamos pensando em desistir, é porque a gente quer que Deus trabalhe na nossa situação, mas Deus quer que a gente desenvolva o nosso caráter. Quando você entende isso, você não vai querer desistir. Deixa eu te dar mais um toque aqui. Nós clamamos ao Senhor, apresentando a Ele muitas das vezes o que Ele diz. Mas do fato de nós apresentarmos, Maico, Deus abençoe, Marcelo, meu amigo, Deus abençoe. O fato de nós apresentarmos para Deus o que Ele diz, não vai representar nada. Se você apresenta para Deus o que Ele diz, mas você não vive o que Ele pediu, não vai resolver o teu problema. E esse é um outro mal que as pessoas seguem. Qual é o mal que a pessoa segue? Porque elas querem desistir. Porque elas ficam apresentando para Deus o que Deus diz. Onde é que o Senhor encontrou isso? Vou mostrar isso aqui no Salmos 13, que é o salmo da nossa meditação. Diz aqui no versículo 3: Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu durma o sono, para que eu não durma o sono da morte. O próprio salmista já tinha dito para Deus que ele não se alegra com a morte do justo. Então não adianta eu apresentar para Deus a palavra dele para me livrar da situação, porque se eu apresento a palavra, mas eu não apresento a vida, o estilo de vida, não vai adiantar. A maioria das pessoas estão apresentando para Deus o que Ele diz, mas não está apresentando para Deus a vida que Ele pediu para ser vivida. Então olha aqui outro segredo para você não desistir. Antes de você apresentar para Deus o que Ele diz, apresente para Deus o estilo de vida que Ele pediu para você viver. Aí então você não vai desistir. A maioria das pessoas, elas querem desistir porque elas apresentam para Deus as promessas e elas citam em voz alta, como os próprios fariseus, mas a vida dela não condiz com isso. Jesus brigava muito, desculpe, o termo não seria brigar, seria discutir. Jesus discutia muito com os fariseus por causa da hipocrisia deles, porque eles queriam apresentar
para as pessoas a verdade do que Deus dizia, mas nem ele mesmo viviam aquelas verdades. Ou seja, eles obrigavam Deus a olhar para o que Deus disse, mas eles não queriam viver o que Deus pediu para ele viver. As pessoas que estão querendo desistir, geralmente são pessoas que não vivem o que Deus pediu, mas quer apresentar para Deus uma razão ou uma palavra para dizer: Senhor, olha para mim e faz alguma coisa por mim. Deus vai dizer: não, você não entendeu. Não é o que eu disse que funciona agora. Agora é viver o que eu pedi para viver. Então vamos para mais uma. Vamos para mais uma aí. O que você deve fazer quando sentir vontade de desistir? Diga para Deus o que você está sentindo. Você vê que ele vai dizer para Deus o que ele está sentindo. O salmista vai chegar aqui, ele vai dizer, e ele não vai dizer apenas a dor. Olha o que ele diz no versículo 5 do Salmos 13. Olha o que ele diz: eu, porém, confio no teu constante amor, e na tua salvação o meu coração se alegra. Ele falou da crise dele, que estava triste, mas olha, ele apresentou para Deus não só o que ele sentia, mas também o que ele sabia. É importante, quem quer desistir, dizer para Deus: Deus, olha, eu hoje não estou me sentindo bem, mas eu quero dizer para o Senhor que o meu coração está confiante no teu socorro. Meu Deus, eu não estou bem nesse momento, mas eu quero dizer para o Senhor que eu acredito no que o Senhor prometeu. Meu corpo está doente, mas eu acredito que o Senhor levou sobre si as minhas dores. A minha carteira está vazia, mas eu acredito que o Senhor me deu o dom de prosperar. Deus, ele não quer só ouvir o que sentimos, mas ele quer ouvir o que acreditamos. Olha que chave poderosa. Quem não desiste não é porque ele é bom, é porque ele fala para Deus o que está sentindo, mas também fala para Deus o que ele sabe que Deus é capaz de fazer. Então, se você não quer desistir, não está na hora de desistir, pega mais um. Peça para Deus o que você precisa. Peça para Deus o que você precisa. Eu já vi, e eu falei até na igreja do Bispo Bandi, pregando, que eu falei bem assim: as pessoas, elas não aprenderam que a Bíblia nos manda pedir, e não nos manda reclamar. A Bíblia, em nenhum momento, e principalmente ali em Mateus capítulo 7, versículo 9, Jesus deixa uma grande lição ali, que a lição foi a seguinte: ele diz o seguinte, ele diz, se o filho pedir ao seu pai um pão, lhe dará uma pedra, e se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, se eu estou doente, eu tenho que pedir para Deus saúde. Se eu estou endividado, eu tenho que pedir para Deus dinheiro. Se eu estou com problemas sentimentais, eu tenho que pedir para Deus uma melhora, ou que mude o meu. O que nós estamos enfrentando só será resolvido se nós pedirmos ao Senhor a coisa certa. E não reclamar: Senhor, eu estou aqui morrendo de dor, Senhor. Não. É hora de você pedir: Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero dinheiro. Eu quero pagar minhas dívidas. Não paga a dívida não, peça logo dinheiro. Olha, Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 19, diz o seguinte: que Deus, ele diz que ele nos dá o dom de adquirirmos riqueza. Porque ele diz bem assim: qual o homem a quem Deus dá riqueza e honra para gozar do seu trabalho? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se você está endividado, em vez de você pedir para pagar a conta, peça prosperidade ou peça dinheiro. Não, porque prosperidade para mim não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade, olha, eu não vou entrar nessa live nesse assunto, porque tem muita gente que distorce tudo e não acredita em nada.
Então, deixa fora o que você acredita e vai ouvindo o que eu estou lhe dizendo. Se você não quer desistir, peça para Deus, seja específico, não reclame, vai dizer para Ele o que você precisa. E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, confie em Deus para fazer o melhor. O que nós vemos é que as pessoas, quando elas estão prestes a desistir, sabe o que é que elas querem? Elas querem desistir porque elas estão querendo fazer o pior. Você já viu que as pessoas que desistem, logo elas começam a fazer as coisas mal feitas de qualquer jeito? Isso não resolve o teu problema. As pessoas estão desistindo justamente por causa disso. Porque elas acham que elas estão desistindo porque elas deveriam fazer o melhor. E agora elas não querem isso. Olha o que é que diz no versículo 1 do Salmos 13 que nós estamos lendo. Ele diz assim: até quando, Senhor, tu esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderá o teu rosto de mim? Aí no versículo 12 ele diz: até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração? O que ele está dizendo é o seguinte: a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus nos chamou para sermos alegres e não tristes. Então, você está querendo desistir porque você não está querendo dar o melhor para Deus. As pessoas querem desistir porque o melhor vai exigir muito delas. O melhor vai exigir muito da sua confiança, do seu entusiasmo, da sua determinação. O melhor vai exigir muito da pessoa. Então as pessoas elas querem desistir porque elas querem estar livre das obrigações, livre. Porque se elas se sentirem livres das obrigações, acabou. Então, para elas é fácil desistir, porque elas não querem dar o melhor. E quando nós olhamos para Davi, a pergunta que ele faz aqui, ele diz assim: quanto tempo? Quanto tempo? A provação pela qual ele estava passando deixou ele num estado de pavor, desespero, e Davi estava recebendo um sinal que parece que Deus estava ocupado. Já viu quando você quer ligar para falar com alguém e esse alguém parece que não quer te ouvir e não quer conversar com você, e você fica ali insistindo, e você fica tentando imaginar, pensar na cabeça da outra pessoa: ele deve não estar com raiva de mim, ou não quer falar comigo. Justamente, Davi achava que Deus havia esquecido dele. Mas olha o que é que diz no livro de Jó, capítulo 13, versículo 24, diz assim: por que escondo o teu rosto e me consideras teu inimigo? Jó, também como Davi, achava que Deus estava esquecendo. Quanto tempo eu vou sofrer? Ele sentiu que o Senhor havia esquecido dele, como muitas pessoas. Ele sentiu que o Senhor havia abandonado. Quando você vai olhar Marcos 15, 34, na hora nona, Jesus clamou em alta voz dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava desistindo, mas parece que no meio do desespero a gente acha que Deus abandonou. E se Deus nos abandonou, nós não vamos dar o nosso melhor, nós vamos dar qualquer coisa. Deus, Ele não nos abandona. A única coisa que Deus quer saber é se nós vamos persistir, vamos continuar, vamos acreditar, vamos até o fim. Porque quando chega a hora de desistir, não desista. Davi sentiu parecendo que Deus havia rejeitado. Os sentimentos estavam derrubando ele. Você vai ver isso no versículo 2 da parte A. Davi estava deprimido consigo mesmo. Ele estava dizendo que ele estava inquieto. Isso tudo é sinal de alguém que quer desistir. Davi foi derrotado pelo seu próprio desânimo, não pela circunstância. Davi estava desestimulado. Ele não estava encontrando nada para estimular a sua fé. Mas olha, quando chega no versículo 3 e o versículo 4, ele começa agora a mudar o discurso dele. Porque ele diz assim:
atenta para me ouvir. Ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Aí ele vai no versículo 4 dizer: para que os meus inimigos não digam prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, e vindo eu a fracassar. Ele agora mudou o discurso. Ele está mostrando para Deus que chegou a hora dele mesmo entender que não é hora de desistir, não é hora de abandonar, é hora de continuar, é hora de perseverar, não é hora de viver uma vida agitada e apenas nos lamentando. Davi usa a linguagem da relação de aliança. Ele considera: ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ele usa aliança, ele vai usar um discurso que já não é aquele discurso dos 2 primeiros versículos, onde ele mostra toda a sua dor e toda a sua vontade de desistir. Agora ele renova a alma dele e ele percebe que se ele não se levantar, ele desiste, porque o sentimento dele está querendo sabotar aquilo que ele representava a ele. É hora de você se levantar e não deixar que o seu sentimento venha te sabotar, venha impedir, venha te roubar. É hora de você fazer o que Davi fez. Ele, no versículo 3, ele diz, considerou: ouve-me, Senhor, meu Deus. Ele estava pedindo 2 coisas. A coisa que ele estava pedindo, primeiro, uma revelação nova de Deus. Guarda esse código. Davi estava pedindo uma revelação nova de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, traga-me uma revelação nova. Uma revelação nova. Uma revelação nova é o resultado da súplica fervorosa dele. Ele estava ali fazendo oração agora, voltado para Deus. E ele dizia: traga-me uma revelação nova. Me faça ver aquilo que os meus olhos não viram. É o que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ele é um gladiador daqueles que buscam diligentemente. Ele buscava um Deus que era galardoador daqueles que buscam ele diligentemente. Então ele estava buscando o Deus galardoador, aquele que traz uma revelação nova no meio da súplica. Só desiste quem não muda o discurso. Pega esse código aí. Só desiste quem não muda o discurso. Davi começa lamentando, mas agora ele mudou o discurso. Se você não quer desistir, muda o seu discurso. A sua oração não tem que ser eu estou mal. A sua oração tem que ser eu confio em ti. A sua oração não tem que ser eu não sei o que vai ser de mim. A sua oração é eu sei o que o Senhor vai fazer em mim. A sua oração não tem que ser a minha alma está desfalecendo. Não. A sua oração tem que ser: a minha alma se alegra em ti. Porque você está desistindo porque o seu discurso, a sua alma lamenta. Por isso que Jesus disse: o coração está cheio, a boca fala. Então, se você não quer desistir, você precisa olhar o que diz Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Ele pede o resultado, que o Senhor venha restaurar a vida dele pela dedicação dele. E agora ele vai, Isaías 6, 1 ao 8, no ano que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E aí ele viu os santos, os serafins que gritavam, os umbrais da porta se abriu, a fumaça tomou lugar. Ele descobriu que era pecador e que ele estava arrependido, mas depois que ele se arrependeu, que uma braça foi tocada e o pecado da língua foi tirada dele, agora ele tinha um discurso, ele ouve a Deus. Porque preste atenção, quem ouve a Deus fala do que Deus quer ouvir. Olha que código abençoado. Quem ouve a Deus vai falar do que Deus quer ouvir. Quando a voz que soou ali, Isaías capítulo 6, dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí o que Deus queria ouvir era: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós estamos fazendo as declarações certas,
quando a nossa oração já não é mais o que somos, já não é mais o que temos, os nossos ouvidos agora vai ouvir Deus e nós vamos falar o que Deus quer ouvir. Sabe por que as pessoas desistem? Porque elas não estão ouvindo Deus e elas estão falando coisas para Deus que Deus não quer ouvir. Tem muitas pessoas falando coisas que Deus não quer ouvir, coisas que não vai mudar a vida, que não vai transformar nada, lamentações, desculpe, bobagens. Deus não vai perder tempo com pessoas que estão o tempo todo falando da vida dos outros, fulano está me humilhando. Não. Vê que ele diz para o Senhor, no versículo 2, ele vai apontar que algo precisava ser feito. Isaías vai mostrar que há um mal na sua língua, na sua vida. E isso ele começa a ouvir Deus, e quando eles começam a ouvir Deus, ele fala o que Deus gosta de ouvir. A maioria das pessoas estão desistindo porque não ouvem Deus. E por não ouvir Deus, não consegue falar o que Deus quer ouvir. E uma vez que não consegue falar o que Deus quer ouvir, sabe o que acontece? Eles não têm milagres. Eles não têm milagres. Eu vou mostrar isso aqui na história da restauração completa de Deus. Ele revela isso no capítulo 13, do Salmos 13, versículo 4 e 5. Mas olha, a história da restauração de Pedro. Pedro era um cara orgulhoso e teve muita dificuldade. Quase Deus não poderia fazer nada por ele por causa do seu orgulho. O orgulho de Pedro estava matando ele. Ele estava quase trazendo mal para a vida dele. Olha, Lucas capítulo 22, 23 diz assim: mas disse ele, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro estava achando que a coisa ia ser fácil. E você vai ver que logo em João capítulo 21, você vai ver que Deus teve que restaurar Pedro, porque Pedro estava prestes a desistir com esse discurso de orgulho: eu vou contigo até a morte. Você vai ver em João capítulo 18, 17, diz o seguinte: então a serva que guardava o portão disse: você também é um dos discípulos deste homem? E ele disse: não sou. Versículo 25 diz: e eles disseram: você também é um deles? E ele disse: não sou. Ele negou a Jesus. Ele negou. Ele estava desistindo. Por quê? Porque quando Jesus falou que ele iria negá-lo, ele simplesmente não ouviu isso. Então, quando ele falou, aí a Bíblia diz que ele falou o que Deus não queria ouvir. Quando você ouve o que Deus fala, você fala o que Deus quer ouvir. Esse é poderoso, pega isso. Quando você ouve o que Deus fala, você fala o que Deus quer ouvir. E quando você entende isso, você vai ver que depois Pedro teve que estar diante de Jesus. Mateus 26, 75 diz: Pedro lembrou-se da palavra de Jesus: até que o galo cante 3 vezes, você me negará. E ele saiu e chorou amargamente. Aí você vai olhar a restauração de Pedro lá em João capítulo 21, quando Deus vai até Jesus vai até Pedro e pergunta para ele: tu me amas? Agora me ouça. Aí você vai ver que Deus quer ouvir o que você diz para ele quando você ouve. Aí ele pergunta: Pedro, tu me amas? Isso está do versículo 15 ao 17. E Pedro disse: eu te amo, então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então vai cuidar dos meus cordeiros. Você viu que quando ele começou a ouvir Deus, ele começou a falar o que Deus quer ouvir? Antes ele só falava o que ele achava porque ele não ouvia Deus. Sabe por que você quer desistir? Você quer desistir porque você não ouve Deus. Porque se você ouvisse a Deus, você estaria falando o que ele quer ouvir de você. O que Deus quer ouvir de você é que você está pronto, que Deus é contigo, que a coisa vai mudar. Nós precisamos mostrar para Deus quem somos. Precisamos
mostrar com a nossa vida. Confiar em Deus para fazer o melhor. Precisamos mostrar isso para Deus. O Senhor salvou do pecado, nos salvou do pecado, Romanos capítulo 6, 26. Deus restaura a nossa vida. Agora olha João capítulo 8, já para encerrar. João capítulo 8, 34 a 36. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que tendo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós somos libertos, nós não desistimos. Quando somos libertos, não desistimos. Quando somos libertos pelo Senhor, nada nos impede. Você pode ser um cantor na igreja, um bom cantor. Você pode até ser uma pessoa boa, mas preste atenção. Se você ainda não for liberto, você vai desistir. Você pode ser um bom pregador, você pode ser um bom orador, você pode ser um bom profissional. Mas se você ainda não for liberto dos sentimentos que te rouba e que te faz desistir, você não vai conseguir ir até o fim. Porque para ir até o fim, Davi precisou desviar os olhos da situação, da tristeza, da amargura e olhar para Deus. Quando você não quer desistir, quando você diz eu não vou desistir, os seus olhos têm que ser direcionados agora para Deus, para os seus objetivos, para o foco, para a palavra. Quando você não quer desistir, você tem que se orientar novamente, ou melhorar a sua orientação. Você tem que tirar os teus olhos das suas tristezas, das suas mágoas, do seu rancor e olhar para Deus. Foi isso que Davi fez. Quando ele percebeu que os olhos dele estavam na tristeza, era por isso que ele estava sendo levado a desistir. Aí Davi disse: não vou fazer isso. Eu vou mudar minha visão. Minha visão agora vai para Deus. Porque se minha visão estiver em Deus, eu vou ter vitória. Davi, nós vimos que o que você deve fazer quando você quer parar, para encerrar, diga a Deus como você sente. Fala para Ele, continue fazendo o seu melhor. Mude a visão. Você precisa, mostre para Ele o que você precisa. Quando você está pensando em desistir, querido, mude de visão. Para de ouvir as pessoas que te fazem olhar para o mesmo lugar. Ouça pessoas que te façam olhar para caminhos diferentes, que te dê alternativas. Às vezes, você está num lugar ouvindo a mesma coisa que não te faz enxergar nada. Às vezes você está vendo pessoas que estão o tempo todo falando que a luta vem de Deus, que o problema é assim mesmo, que espere, tenha tempo, e tudo que você faz é ficar olhando para o tempo, esperando o tempo, quando você deveria estar olhando para Deus, para a possibilidade. Quando você olha para Davi, quando você olha para os grandes vencedores, como Isaías, como Gideão, você vai ver que eles tiveram que mudar, ouvir a Deus para falar o que Deus precisava. Eles precisaram mudar, eles precisaram de alguém que mostrasse outros caminhos, que mostrasse para eles outras alternativas. Porque quando você está num lugar onde as pessoas só te falam que você tem que esperar, e não te dá uma alternativa de você ter uma outra visão, você não vai desistir. Então, se você não quer desistir, assista novamente esta palavra e ore a Deus, não para reclamar, mas para pedir para Ele o que você precisa. É mais fácil você ter dinheiro pedindo dinheiro do que você ter dinheiro mostrando as suas dívidas. É mais fácil você ter saúde pedindo saúde do que mostrar para Deus que você está doente. É mais fácil você
recebi uma bênção na sua família, pedindo para Deus abençoar a sua família do que mostrar o fracasso da sua família. Se você está prestes a desistir, eu te convido, não desista. Há um caminho novo, há uma direção nova de Deus. Aí você diz, por que o Senhor cruzou os braços? É porque agora não é algo mais que eu vou fazer, é algo que você tem que fazer. Porque se você não quer desistir, você simplesmente, se você está com o braço cruzado, você tem agora que soltar os seus braços e trabalhar com a força das suas mãos, com a força dos seus pés e com a sabedoria que Deus te dá. Deus te abençoe rica e abundantemente. Essa foi mais um Código do Vencedor. Até a próxima, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus.